No vídeo de hoje eu vou reagir a uma intensa corrida de persistência de uma tribo da África que usa a corrida e o deslocamento intermitente para conseguir adquirir o seu alimento. Esse é o primeiro episódio da série Dread React, onde eu vou reagir a alguns vídeos da internet e trazer essa perspectiva ancestral, um olhar bioantropológico de como você pode aprender com isso para melhorar sua saúde física, sua saúde emocional e os seus comportamentos. Então, vamos nessa. Esse vídeo aqui é um vídeo da BBC e ele tem 15 anos, que ele retrata a jornada de 8 horas de uma caçada de persistência de uma tribo africana em meio à savana africana. E eu vou trazer aqui algumas explicações importantes sobre o que isso tem a ver com você e como você pode entender aspectos importantes e entender o porquê que muitas vezes a maioria de nós sofre com questões de saúde física, de saúde mental, e os comportamentos não encaixam na vida moderna. A gente está sempre cansado, sempre com sono, estressado, com dor, e muitas coisas estão escondidas nesse vídeo que eu vou reagir aqui com vocês. Então vamos começar. Então o narrador começa dizendo aqui que ele está acompanhando essa tribo e eles usam uma das formas mais antigas e primitivas de caça, de adquirir alimento, carne, que é a caçada de persistência. E aqui um aspecto primordial, né? Quando nós, primeiros seres humanos, assumiram a posição bípede, a gente, pensa comigo, não era o animal mais rápido, por exemplo, um leão é muito mais rápido do que a gente correndo. Não era o animal mais forte, não era tão ágil, pendurado como os macacos, né? Nossos parentes distantes. Então, a gente precisava desenvolver algumas habilidades para conseguir sobreviver e se reproduzir. Alguma delas foi a corrida de resistência, então a gente se tornou muito bom em correr por longos períodos. E a gente se tornou muito bom em fazer isso no meio do dia, onde lá na África o sol está fritando a cabeça, porque a maioria dos animais eles estão escondidos nesse momento que o sol está muito forte, porque eles não têm um sistema de resfriamento como o ser humano tem, chamado transpiração. Então o ser humano ele aproveitava esse momento que os animais eles estavam na sombra descansando para conseguir adquirir comida. Aqui tem um momento muito legal dessa conexão corpo e cérebro que foi perdida na vida moderna, né? Imagina o que é necessário para fazer uma caçada. Você precisa de presença, você precisa de raciocínio e você precisa usar o seu corpo, a sua estrutura física, que era no início a ferramenta, a única ferramenta que a gente tinha para conseguir adquirir comida. Isso mostra, por exemplo, vários estudos mostram que dificilmente os nossos antepassados tinham questões de saúde mental, justamente porque o aspecto primordial era a conexão corpo, mente e presença, que é uma coisa perdida hoje em dia. Hoje sua cabeça trabalha muito mais que seu corpo, por exemplo. E aí, olha a inteligência envolvendo aqui. Quando eu falo que nosso corpo criou nosso cérebro para usar o nosso corpo para resolver problema, para cumprir demanda, é isso. Nosso cérebro, ele só desenvolveu a cognição que tem hoje pela quantidade de conexões que ele faz. E essas conexões, elas só acontecem porque a gente teve uma necessidade de pensar os movimentos que a gente tinha que fazer para sobreviver e posteriormente se comunicar usando a linguagem vocal. Olha só, a análise que eles fizeram, eles acharam uma manada de kudu, né, que é uma espécie de boi, de touro lá da África. E aí, eles escolheram o que tinha o chifre maior e mais pesado, porque esse ia cansar mais rápido de carregar esse peso por longa distância. E aí, todo o trabalho que eles começam a fazer é de tentar separar esse kudu da manada. E
E aí o sol tá estralando já, e eles estão correndo, andando, e eles sentem uma mudança no ritmo do kudu, ele já começou a cansar e ir mais devagar. E aí eles entram numa parte da caçada de persistência que é o rastreamento. O rastreamento tem alguns livros escritos sobre essa linha de raciocínio que eu gosto muito, foi o primeiro processo de pensamento científico que existiu. Porque pensa no que é necessário para você rastrear. Você precisa de informação, você precisa extrapolar ideias, colocar à prova. Rastrear também é uma baita habilidade cognitiva que exige o estado de presença. Vários momentos eles não conseguem achar as pegadas do kudu. Então, o que os caçadores precisam fazer? Eles precisam imaginar o caminho que o kudu provavelmente fez. Consegue perceber quantas habilidades intelectuais aqui presentes na caçada? Agora a gente entrou numa outra etapa da caçada, que é a perseguição. E aí o que eles fazem? Eles começam a fazer barulho, arremessar coisas e gritar para fazer o kudu se afastar ainda mais da manada e correr, se esforçar ainda mais. E aí eles mandam um dos caçadores, que é conhecido como o corredor, que é o Carroway aqui. E aqui a gente pode ver uma coisa engraçada, né? O Carroway, ele já tá de tênis. E o que isso quer dizer? Essa tribo, por mais que ela mantenha alguns costumes, como a caçada de resistência que remeta aos nossos antepassados, eles já são tribos modernas. Tem algumas tribos que tem até conta no Instagram e coisas do tipo. Mas, ao mesmo tempo, é a nossa janela mais próxima de entender os comportamentos, os costumes e movimentação dos nossos antepassados e conseguir extrapolar algumas ideias, inclusive do que a gente pode extrair e conseguir colocar como protocolo na vida moderna. Agora começou um teste de resistência, né? Que eles vão correndo, o Carroway no ritmo mais tranquilo, o kudu começa lá na frente, até que eles perdem o kudu, e com o tempo eles vão encurtando essa distância. Correr com 2 pés é mais eficiente em longas distâncias do que quadrupedia ou galopar, né, que foi feito para curta distância. E aqui fala do nosso sistema de transpiração, que é o nosso sistema de resfriamento. Os animais não têm, eles perdem calor pela boca, né, a grande maioria. Aí ele consegue parar e beber água, né? E aí o narrador fala dessa poder usar a mão para beber água, o animal não pode fazer isso também. E aí ele segue na corrida. Cara, imagina você correr por 8 horas atrás do seu alimento. E tem um detalhe importante. Depois você vai ter que voltar carregando esse alimento para o seu acampamento. Olha que loucura. E as horas vão passando e Carroway vai se aproximando cada vez mais do kudu. E ele já tá vendo os chifres do kudu lá na frente. E aí, de repente, ele perdeu os rastros do kudu. Percebe, ó, a inteligência, como ele precisa usar a imaginação para recriar na cabeça dele os possíveis caminhos que o kudu, ele precisa entrar na mente do kudu para entender se eu fosse um kudu, que caminho eu tomaria, aonde eu me esconderia, estando no estado que eu estou. Aí ele deduz uma direção e ele consegue ver o kudu escondido atrás de uns arbustos. Aí ele vai se aproximando com a lança na mão, pronto para fazer o abate.
E eles já estão esgotados, os dois, né? Embora o caçador tá mais inteiro, porque ele foi adaptado, selecionado ao longo do tempo para conseguir fazer esse tipo de atividade, mas obviamente é uma atividade extenuante. E aí nesse momento o Kudu, ele colapsa pelo calor, pela fadiga e desmaia. E aí fica uma presa fácil para ser abatido. E eu vou parar esse vídeo aqui. Não vou até o final do abate por motivos óbvios, mas quais são as reflexões que eu quero trazer? Perceba quais são as habilidades, capacidades físicas necessárias para você cumprir a tarefa de levar comida de volta para casa. Correr, parar, agachar, arremessar, acelerar, desacelerar. Quais são as habilidades emocionais e mentais que é necessário? Criatividade, imaginação, senso crítico e científico de rastreamento. Percebem o que é necessário para o simples ato de trazer comida para casa, que eram habilidades que não só a gente tinha, como elas eram conectadas corpo, mente e presença. E que hoje a gente não precisa disso para a maioria das funções do nosso dia. E perder essas habilidades gera um prejuízo muito grande para nossa saúde. Então esse primeiro react que eu fiz aqui, se você curtiu, curte esse vídeo, me deixa aqui nos comentários o que você achou e me dá sua sugestão para o próximo vídeo. E a gente vai fazer mais reacts, esse é o primeiro episódio, tá bom? E a mensagem final que eu quero trazer para você é que você nunca pode se esquecer que o seu corpo é ancestral, a sua mente é humana, o ritual deve ser diário e a vida é um treino. Se você quer ter mais conteúdos como esse e participar de uma comunidade, de uma tribo que fala sobre como reconectar corpo, mente e presença, eu vou deixar o link aqui na descrição da minha comunidade gratuita Círculo Ancestral. Entra lá e a gente segue juntos. Valeu!